Como aceitar, amar, honrar um pai que foi ou narcisista, doente, psicopata, que machucou, que abusou? Como que eu vou fazer isso? E para terapeutas, como é que o terapeuta vai ajudar o seu cliente a se conectar com um pai que foi desse jeito? Então presta atenção, esse vídeo é para aquele que realmente quer estudar e aprofundar. Se você é essa pessoa, você vai encontrar o seu momento, onde você vai assistir o vídeo inteiro, conectado, talvez até com fone de ouvido, tá bom? Já aproveita, curte o vídeo para você receber mais, inclusive, escreve ali no canal, mas coloca a notificação para poder você saber quando você tem um vídeo novo, tá? Porque os assuntos estão cada vez ficando mais profundos aqui. Então, muito bem-vindo se você quer realmente fazer uma virada de chave na tua vida ou se você é um psicólogo, terapeuta, né, da área da saúde e quer mudar a visão sobre a maneira com que você está atendendo seus clientes, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz um vídeo recentemente sobre a mãe narcisista. Então, se você assistiu esse vídeo, você sabe que existe um processo de cura, onde eu preciso acessar a dor do cliente para poder depois conseguir fazer ele honrar a mãe. O pai é parecido, mas tem umas diferenças. Então, se você não assistiu aquele vídeo, vai lá e assiste, que eu acho muito legal, antes de assistir esse aqui, beleza? Se você já assistiu, maravilha, então bem-vindo. Olha só, quando a gente vai falar em dor, pensa comigo, um pai que abusou de um filho, ou que bateu muito, que agrediu, eu pego com uma frequência extraordinária esse tipo de caso. E é impressionante que não é só em casos de filhos homens, muitas mulheres apanharam demais os seus pais, de levar tapa na cara, de ser chamada de, bom, aqui é para maiores, de puta, de desgraçada, de você não devia ter nascido. Imagina você crescer num ambiente onde você ouviu coisas horríveis como essa. E em algum momento também esse homem, ou às vezes bebia, batia na mãe. Então esses casos são muito frequentes em consultório e por isso que eu quero trazer vou fazer um vídeo um pouquinho mais extenso para trazer uma clareza um pouco maior sobre como lidar com situações como essa. Primeiro, a gente tem que entender que existe uma triangulação muito importante no processo de construção da nossa identidade, na verdade, no processo de criação, de desenvolvimento ali humano. Nós temos a mãe e nós temos o pai. Então pensa comigo, a criança, quando existe a fecundação, o espermatozoide para fecundar o óvulo leva pouco tempo. Depois de fecundado, quanto tempo a gente fica na barriga da mamãe? 8, 9 meses? Depende da gestação. Geralmente 40 semanas. É muito tempo. Então, as emoções que nós carregamos da nossa mãe em relação ao marido dela, ou ao homem que foi o pai, que nem sempre se torna marido, ela está muito visceral dentro de nós, já desde o momento que a gente é bebezinho na barriga da mãe. Então, se a mamãe chorou, se a mamãe apanhou, se a mamãe sofreu, se a mamãe sentiu dor, todo o sofrimento que ela sentiu passou para o bebê. Isso já é mais que comprovado. O que acontece? Dentro de um cliente como esse, já ali, como o bebezinho da barriga da mãe, tem um sofrimento. Quando nasce, continua o sofrimento. Porque se esse homem é um homem doente e que ele machuca, que ele viola, né, a vida, isso vai repercutir também no filho. E aí você passa a trazer nas memórias celulares, além da dor da mãe, a dor direta, né? Que é a dor que vem da direção de pai para filho. Isso é desastroso, terrível. Então, o que acontece? A pessoa passa a criar mecanismos de defesa, e que são muito importantes, para que siga a vida, mecanismos de sobrevivência. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica dura, fica desconfiada, ela não consegue se abrir para o amor. No caso das mulheres, é muito comum lá no futuro ela não conseguir sentir prazer sexual com seu cônjuge, não conseguir se soltar, porque não confia no masculino, porque sempre tem a sensação de que em algum momento pode acontecer alguma coisa ruim. Então, são muitos sintomas que acontecem. Às vezes pode ser o oposto, a pessoa pode criar uma compulsão, por exemplo, fazer dinheiro, fazer a coisa acontecer, tipo, sabe, para não precisar de ninguém, para não contar com ninguém, para não contar com apoio, como se fosse uma solidão que tivesse enrijecida com o poder de eu tenho que fazer, tenho que ser dependente, não posso contar com ninguém, porque no fundo existe um grande desamparo da alma. Então, veja bem, você tem que entender que essa dor, ela não passa mais só pelo pai, ela passa pela mãe. Então, um cliente, quando ele chega com um problema com o pai, ele primeiro está carregando o problema com a mãe. Ou seja, eu olho para minha mãe, o cliente olha lá para a mãe e enxerga uma mulher sofrida. Então, qual que é o ímpeto inconsciente desse filho? Querer salvar a mãe. E qual que é o outro ímpeto inconsciente? Que é defender a mãe do pai. Então, você passa a entrar no meio da relação, como se a vida fosse sempre olhando, como sabe, tomando cuidado, olhando para um lugar, para o outro, não consegue viver leveza. Então, o que acontece? Para fazer um processo de cura de verdade, nesse caso, existe um caminho um pouquinho
pouquinho mais longo. Não basta você só enfrentar o pai e você jogar toda a dor e você dizer depois que perdoa. Um simples desbloqueio não cura essa dor. É necessário você olhar primeiro para a ferida que você carrega, que tem a ver com a mãe. Por quê? Você estava lá no ventre e você sentiu tudo aquilo. Então, para que você solte essa dor que está no seu corpo e você consiga dizer para a mãe: mãe, eu vejo a sua grandeza, a sua força, eu desisto de te salvar. Eu desisto de te salvar. Quando você faz o processo de reconciliação com o amor da mãe e a grandeza da mãe, que está lá no vídeo 1, que a mãe talvez nem foi narcisista, foi uma boa mãe ali presente, só que existe uma dor profunda igual. Você vai lá, vai tomar aquele amor da mãe do lugar de um filho ou uma filha. Depois que você faz isso, você dá lugar ao direito de olhar para o pai. Esse simples olhar para o pai já é uma grande cura, é um grande processo. Então, primeira fase, esvazio a dor profunda, olho na direção da mãe, esvaziei a dor, olhei para minha criança interior, para todo o sofrimento, acolho a minha criança, olho para a mãe, reconheço a grandeza dela, tomo o amor dela, digo: mãe, desisto de te salvar. Eu vejo que você passou por tudo isso, mas essa dor não é minha. Eu quero poder olhar para o meu pai de uma outra forma, não mais do lugar de alguém que olha com os teus olhos, mas com o olhar de filho. Essa fase primeiro precisa acontecer, às vezes leva um tempo. Depois disso, você vai levar o cliente, no caso, se você é cliente, você vai olhar para o seu pai e vai poder fazer a primeira fase, que é a fase da expressão, do confronto. É onde você precisa dar lugar à sua dor. Sabe aquela dor que tem um grito que dói, que tá lá dentro, que dói no peito, que dói na garganta, que dói nas costas, que dói em tudo? Esse grito precisa sair. Esse dizer assim: por que você fez isso? Tudo que tá engasgado, que nunca foi dito por anos, precisa sair. Ah, seu isso, seu aquilo. Primeiro você xinga o pai. Isso aqui parece loucura, mas funciona. Você xinga, você fala tudo que tá engasgado. Por que você bateu na minha mãe? Por que você fez isso, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo? Pode xingar tudo. Tudo de ruim que tá aqui dentro gravado na sua cela, você tem que tirar. Por quê? Porque quando você faz isso, você vai do lugar à sua criança. Onde você olha para sua criança e diz: eu vejo você, eu vou acolher você. Você não pode ficar mais no lugar de vítima. Esse homem foi um homem ruim. E aí você acolhe a criança. Depois que você acessou aquela vulnerabilidade, acolheu a criança, vai ter uma coisinha que vai acontecer dentro de você. O desejo de ter um pai de verdade. E nesse caso, é um desejo da alma, não é da psique. É a tua alma reconhecer que dentro deste homem doente existe um pai. Quem é esse pai? É o pai que aceitou a missão de te trazer para a Terra. É o pai que aceitou, que está cumprindo com o combinado. Eu vou levar essa vida para a Terra. Quando você conseguir dissociar esse homem crápula, esse homem perigoso, esse homem isso, da função, que é a função que te trouxe a vida, você vai ter uma libertação na sua alma que é extraordinária. O que vai acontecer? Você vai conviver com o pai? Não. Se ele te fez mal, se ele te bate, se ele ainda fala um monte de coisa, você não tem que conviver com ele. No entanto, você vai dar lugar à vida de uma outra forma. E você vai conseguir abrir um espaço no coração de gratidão. Quando você conseguir, no fundo, sentir gratidão pela vida que veio da mãe e gratidão pela vida que veio do pai, a sua vida vai mudar absurdamente. É como de água para vinho. Muda. Por quê? Porque você não vai mais olhar para a dor que eles te causaram ou que esse sistema de dores, né, causou. Você vai começar a olhar para o compromisso de se amar. Porque é sobre isso. É sobre você ter a capacidade, em um momento, de olhar para si mesmo e conseguir se dar esse amor. Onde existe perdão, onde existe afeição e onde existe um lugar profundo para que Deus visite. Que entenda algo. Se você não se reconcilia com a vida que o Pai da Terra te deu, você vai ter muita dificuldade de conseguir acessar esse Deus poderoso dentro de você. Porque quando a gente pensa na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a mãe, ela representa o sentir que o Espírito Santo nos traz, que é o sentir a presença de Deus. E o Pai, quando a gente está curado em relação ao Pai, a gente consegue ter conexão com Deus. Sabe aquele ouvir o que Deus fala? Conectar com a mensagem, sentir a mensagem? Então eu preciso curar os elementos que me trouxeram dor na terra. Nós precisamos nos livrar das mágoas, das angústias, das acusações, das dores, para dar espaço para o amor. Então, quando a gente fala de curar, é para lavar o coração mesmo. Você curando a ferida que tem em relação ao pai, que te machucou tanto, e essa mãe que sofreu tanto, tudo isso que aconteceu, você vai conseguir abrir espaço para se olhar no espelho e se amar. Porque se você não consegue aceitar o pai que você tem, você não consegue mais se olhar no espelho. Você não consegue confiar nas pessoas. Você não consegue dar espaço para o amor. E muitas vezes uma pessoa que te ama muito, ela não consegue chegar e habitar teu coração, porque você se fecha. Então, o grande convite dessas curas todas é para abrir o espaço para que Deus entre mesmo e faça morada e que você, a partir dali, tenha uma vida muito mais leve. Então, entenda. Tem uma outra coisa que eu queria falar para você
que é muito complexa de entender. Mas essa visão me veio depois de mais de 20 anos atendendo pessoas, e grande parte delas, milhares delas, numa situação como essa, de dor, de abandono, rejeição, de violência. Uma coisa que eu descobri ao longo do tempo foi sobre a ausência do pai. Quando o pai é ausente, muitas vezes é melhor do que um pai presente e violento. Isso é clássico. Um pai ausente, ele traz uma lacuna, é verdade. Mas eu já vi em vários processos que eu conduzi que às vezes a única coisa que o pai tem para entregar é a ausência dele. Olha só o que aconteceu uma vez com uma cliente que eu atendi. Eu fui fazer um processo de constelação familiar e o representante do pai trouxe com clareza e foi muito forte. Ele disse assim: se eu ficar, eu vou te machucar e eu vou estreitar todo o teu potencial. Mas se eu for embora, quem sabe um homem com um coração mais curado chegue para te criar. E foi o que aconteceu com esse meu cliente. O pai era ausente, a mãe casou de novo com um padrasto maravilhoso e foi esse padrasto que criou. E esse padrasto foi uma referência de homem para esse meu cliente, que é muito próspero, bem-sucedido, um grande empresário, constituiu família, um grande pai. No entanto, a vida dele tinha algumas entravas. Quando ele conseguiu ter conexão, de fato, com o pai biológico e reconhecer a verdade dentro dele, e reconhecer que a ausência desse pai foi tudo o que ele pôde entregar, a vida dele foi para outro nível. E a relação dele com Deus foi para outro nível. Por quê? Muitas vezes, nossos pais, os homens, eles sofreram tantas dores que eles não sabem lidar com isso. Então, olha que interessante. Ao longo de tantos mapas que eu enxerguei, ou seja, de tantas feridas que eu já consegui, acessar por conta de milhares de clientes que eu já atendi, uma coisa que eu identifiquei com muita clareza é que os homens carregam dor dos ancestrais. E uma dinâmica muito profunda e comum é sobre as guerras. O homem, ele ia para a guerra, para a batalha, muitas vezes por obrigação e não por uma causa. Às vezes era por uma causa, mas às vezes é porque era simplesmente chamado para a guerra, não tinha o que fazer. E às vezes eram meninos, ainda muito jovens. E quando eles iam para o campo de concentração, eles iam, imagina, enfrentar, matar, morrer, ver seu amigo morrer, muitas vezes machucar o seu corpo. E eles não tinham espaço nem para chorar, nem para sentir as dores da saudade de casa, nem para sentir os próprios medos, medo de morrer, nem para chorar o luto dos seus amigos. Eles não tinham espaço. Não foi autorizado. Imagina, como que ele poderia? Ele não poderia ficar vulnerável, ele tinha que ser forte. Era matar ou morrer. E essas feridas dos antepassados, elas existem até hoje nos homens. E eles, muitas vezes, olha só o que acontecia. Naquela época, ainda existem guerras, mas naquela época, os homens iam para a guerra e eles não tinham como cessar as emoções. Sabe o que eles faziam para sedar a emoção? Drogas, cigarro e, quando existe um espaço de tempo, mulheres. E o que a gente enxerga muitas vezes nos homens hoje? Muitos vícios, vício de pornografia, vícios em drogas, ausência de emoção ou excesso, muita agressão. Então, essas rompantes ou ausências, sabe? O quente demais, no sentido de muito forte, ou muito fraco, ou muito frio, tudo isso tem a ver com as histórias que eles carregam dentro deles. Então, quando a gente vai percebendo e compreendendo a profundidade disso, a gente vai dando espaço, até mesmo para poder ter compaixão. O universo da compaixão traz cura, só o amor cura. Quando você olhar para o seu pai, quando você olhar para o seu tio, para o seu avô, para os homens da sua família e dizer assim, lá no fundo da tua alma, eu vejo a sua dor, eu não sabia que era tanta. E eu desisto de julgar vocês. Eu vou passar a olhar para os homens dessa terra com mais amor e com menos julgamento. E isso é tão sério, principalmente para quem é mãe ou pai de meninos. Porque senão você acaba criando homens fracos. A gente precisa reconhecer que a força ela vem tanto da dor quanto da alegria. Então, sejam por grandes conquistas ou grandes derrotas, história é história, vida é vida. Então, muitas vezes eu preciso reconhecer na história que tudo precisou acontecer e que existe hoje é um resultado que aconteceu. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ficar acusando todo mundo e brigando e continuando mais do mesmo, repetindo padrões? Ou a gente pode criar oportunidades de visitar o amor, o perdão, a compaixão, a comunhão, a unidade e abrir o coração curando feridas para que Deus faça mais presente na nossa vida e que a gente possa olhar para as relações de um jeito mais leve, que de fato a gente faça diferença no mundo. Então eu te convido a refletir profundamente sobre isso, a parar alguns minutos em silêncio depois desse vídeo, a respirar profundo, fechar os teus olhos e pensar como foi a história desse povo que está dentro de você e o que será que você pode fazer para honrar, ao invés de brigar, xingar, odiar. Como que você pode abrir um espaço no seu coração, curando as feridas, para amar? Então, se você tem dificuldade, procura um profissional. Precisa soltar essa dor, essa raiva, abrir o espaço para o amor, nessa
lógica que eu te trouxe de cura. Com isso, seu corpo fica mais leve, o seu físico fica mais saudável, a sua mente fica mais saudável, sua alma e seu espírito. E você se sente muito mais completo na vida. Eu fico aqui torcendo para que você faça esse exercício e que você ganhe profundidade em tudo que você vai ver na vida a partir de hoje.